Excelentíssimo senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Excelentíssimo senhor Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, Excelentíssimo senhor Presidente do Congresso Nacional, Senador Rodrigo Pacheco, Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arthur Lira, Excelentíssimo senhor Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin, Excelentíssima senhora Vice-Presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, minha antecessora imediata, minha querida doutora Eliseta Ramos, Excelentíssimo senhor Governador do Distrito Federal, Governador Ibanez Rocha, por meio de vossas excelências, cumprimento todas as demais pessoas constituídas em autoridade presentes, pedindo vênia para saudar, nomeadamente, o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, e o meu companheiro de sabatina, ministro Flávio Dino, que dividiu comigo a mesa da sessão recente da CCJ do Senado. Citando os meus pais, Francisco e Marli, enfim, cumprimento todos os presentes. Eu gostaria de expressar prontamente o meu reconhecimento ao senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pela honra com que me distinguiu, nomeando-me para o cargo que assumo. Sou-lhe grato, senhor Presidente, mais ainda, por ter definido o privilégio da sua presença na sede da Procuradoria-Geral da República, a fim de comandar este ato de posse. Agradeço também aos senadores da República que anuíram à indicação que lhes foi submetida. Agradeço da mesma forma a todos os que acorreram a esta cerimônia, que acontece em tão breve lapso de tempo desde que marcada. Não posso deixar de expressar a minha mais funda gratidão a meus venerandos pais, minha mulher Flávia, meus filhos Pedro, Maria Tereza, João e José, aqui presentes com os meus demais familiares. A eles devo o que melhor posso oferecer de mim mesmo no cargo que assumo. É também a eles, nas gerações que representam, a que me remonto, quando penso nas imensas responsabilidades que a chefia do Ministério Público da União implica. Temos um passado a resgatar, um presente a nos dedicar e um futuro a preparar. O Ministério Público vive um momento crucial na cronologia da nossa República Democrática. O instante é de reviver na instituição os altos valores constitucionais que inspiraram a sua concepção única na história e no direito comparado. O Constituinte de 1988 nos situou como corresponsáveis pela preservação e fomento dos direitos fundamentais individuais e coletivos, dos direitos sociais, das liberdades públicas, da peleja em prol da igualdade e do progresso econômico ecologicamente sustentado. Somos corresponsáveis pela preservação da democracia, estabelecida como eixo axiomático de toda a ordem jurídica, social e política. Somos corresponsáveis pelo estímulo e resguardo dos valores republicanos. Cabe-nos, sem dúvida, o sentimento de enlevo diante da importância com que nos tratou a República de 1988, entregando-nos tantas competências inéditas e requalificadas. Cumpre que nos portemos sob a inspiração dessas fontes básicas da nossa existência institucional e a ela constantemente nos reportemos. Se o fizermos, teremos a boa atuação no presente e demonstraremos para o futuro que também conosco o Constituinte foi bem avisado. Sabemos que não nos foi dado formular políticas públicas, nem deliberar sobre a conformação social e política das relações entre os cidadãos. Essas decisões essenciais estão reservadas ao povo, que se expressa pelos representantes eleitos para isso. Cabe, porém, a nós, do Ministério Público, função muito a ser apreciada. Está no nosso domínio concitar que as políticas públicas determinadas pelo Constituinte sejam efetivamente concebidas e que as que forem prescritas sejam consumadas sempre que estiverem adstritas aos limites constitucionais da liberdade de conformação dos representantes do povo. A harmonia entre os poderes, fundada no respeito devido por cada um deles às altas missões próprias e às dos outros, é pressuposto para o funcionamento proveitoso e resoluto do próprio Estado democrático de direito. A isso o Ministério Público deve ater-se, e é isso o que lhe incumbe propiciar. A defesa constante dos direitos inerentes à dignidade que peculiariza cada ser humano deve ser o nosso norte intransigente. Respeitar a dignidade é atuar para que todos disponham das condições mínimas para viver, e viver em liberdade, de acordo com as conquistas da civilização tecnológica, democrática e republicana.
Nos limites de nossa atuação, havemos de estar atentos, de modo especial, aos que sofrem e que não têm quem os acolha, aos que não acham espaço de proteção na política, nem no interesse jornalístico, nem nos cuidados da sociedade civil, a fim de que todos encontrem alívio e alento. Esses que tantas vezes estão invisivelmente ao nosso lado, nas paisagens do cotidiano, são os que mais reclamam o dever de agir. Respeitar a dignidade do outro é lhe reconhecer autonomia, liberdade de elaborar e de realizar os seus próprios projetos de vida. É, contudo, também cobrar-lhes a responsabilidade pelos seus atos e omissões que infringam os deveres legais para com todos os semelhantes e para com a coletividade. Não há respeito pleno da dignidade sem que também reconheçamos a responsabilidade de cada qual pelos atos que praticam ou que omitem. A nós do Ministério Público, espera-se que atuemos firmemente na cobrança dessas responsabilidades, na investigação dos fatos que importem falta a esses compromissos, em busca de punição e reparação justas. Daí o nosso dever indeclinável de combater a corrupção, as organizações criminosas, os atos que perturbam a indispensável segurança na vida das relações. Daí a nossa pertinaz e radical oposição aos que se dedicam a destruir os projetos vitais de convivência pacífica e democrática. Daí a nossa terminante rejeição à leviandade na gestão dos bens comuns de todos os cidadãos. No zelo pelo cumprimento dessa tarefa primordial, haveremos de ser os primeiros a mostrar o nosso compromisso com os direitos de dignidade de todos, mesmo do mais censurável malfeitor, submetendo-nos sempre às garantias constitucionais dos que estão sob as nossas vistas, contendo-nos às estritas competências de que somos titulares e obedecendo aos limites éticos do papel que nos foi confiado. A atuação do Ministério Público é, assim, particularmente exigente para os seus membros e, para o seu melhor desempenho, é de se esperar o reconhecimento prático do seu labor, medido em retribuição proporcional ao que se lhes demanda. Mas ainda, se devemos manter sempre o ânimo ardente pelo nobre munus que o Constituinte nos conferiu, não podemos perder de vista que o equilíbrio deve ser o nosso apanágio. Toda a ordem jurídica, afinal, visa ao balanço satisfatório de forças, interesses e direitos. Esse equilíbrio se obtém a partir de ações consequentes e acisadas. Se todos somos, por decisão constitucional, independentes no exercício das nossas funções, formamos também, em virtude do desenho constitucional que nos define, uma unidade. Daí ser imperioso o bom funcionamento dos órgãos de coordenação e disciplina, para que a independência desatenta da unidade não resulte em momentos de cacofonia institucional desmerecedores da nossa vocação superior. Nesse plano, como Ulisses, no mar das sereias sedutoras e capciosas, devemos estar aferrolhados a um mastro forte, no nosso caso, o dos princípios constitucionais diretores do nosso atuar e do nosso destino. No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofote, mas, com destemor, havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o Constituinte e nos outorga o legislador democrático. Devemos ser inabaláveis diante dos ataques dos interesses contrariados e constantes diante da efervescência das opiniões ligeiras. Devemos, sobretudo, ter a audácia de sermos bons e justos e corretos. É isso o que impetro para mim e para todo o Ministério Público, ao Deus da paz, à Mãe do próprio Deus, com a dedicação a essas causas dos meus melhores esforços no desempenho do cargo em que fui investido. Muito obrigado. Fará uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje eu não vou fazer um discurso, porque como presidente da República eu já fiz 4 discursos nesse plenário. Eu já fiz discurso na posse do Cláudio Fonteles, já fiz 2 discursos nas 2 posses do Antônio Fernandes, já fiz discurso na posse do Gugel,
Eu agora, doutor Paulo, pretendo não fazer discurso. Eu estou um pouco emocionado de voltar a essa casa. Certamente vocês sabem por quê. Eu fui deputado constituinte. Eu vi a luta que foi feita, muitas vezes sob orientação de um homem que é símbolo dessa casa aqui, chamado Sepúlveda Pertence, para que a gente pudesse dar ao Ministério Público a estatura que ele merecia em função da responsabilidade que a Constituição dava ao Ministério Público. Eu, doutor Paulo, só queria lhe pedir uma coisa. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país que um procurador não pode se submeter a um presidente da República, não pode se submeter a um presidente da Câmara, não pode se submeter ao presidente do Senado, não pode se submeter aos presidentes de outros poderes, mas também não pode se submeter à manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete de um canal de televisão. A única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui para frente na história desse país, é que você só tenha uma preocupação: fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse. Trabalhe com aquilo que o povo brasileiro espera do Ministério Público. As acusações levianas não fortalecem a democracia, não fortalecem as instituições. Muitas vezes se destrói uma pessoa antes de dar a ela a chance de se defender. E quando as pessoas são provadas que são inocentes, sabe, essas pessoas não são reconhecidas publicamente. Então é importante que o Ministério Público recupere aquilo que foi a razão pela qual os constituintes enalteceram o Ministério Público. Garantir a liberdade, garantir a democracia, garantir a verdade. Não permitir que nenhuma denúncia seja publicizada antes de saber se é verdade. Porque senão as pessoas serão condenadas previamente, muita gente não tem condições sequer de ser absolvida. Eu peço muito por isso. Eu peço muito por isso. Houve um momento em que aqui neste país as denúncias das manchetes de jornais falaram mais alto do que os autos dos processos. Muitas vezes. E quando isso acontece, se negando a política, o que vem depois é sempre pior do que a política. Não existe possibilidade de o Ministério Público achar que todo político é corrupto. Não existe possibilidade. Ou seja, que é um conceito que se criou na sociedade brasileira e qualquer denúncia contra qualquer político já parte do pressuposto que ela é verdadeira. E nem sempre é. E se a gente quiser evitar aventura nesse país, como o que aconteceu dia 8 de janeiro deste ano, se a gente quiser consagrar o processo democrático como o regime político mais extraordinário que o ser humano conseguiu inventar, o Ministério Público precisa jogar um jogo de verdade. E é em você, é na tua pessoa, que eu, depois de conversar com muitos procuradores, cheguei à conclusão que deveria depositar a confiança do povo brasileiro. Da minha parte, eu quero te dizer publicamente, nunca lhe pedirei um favor pessoal. Nunca exercerei sobre o Ministério Público qualquer pressão pessoal para que alguma coisa não seja investigada. A única coisa que eu te peço, não faça o Ministério Público se diminuir diante da expectativa de 200 milhões de brasileiros que acreditam nessa instituição. Seja o mais sincero possível, o mais honesto possível, o mais duro possível, mas, ao mesmo tempo, o mais justo possível com a sociedade brasileira. Parabéns, doutor Paulo. Que Deus te ajude e que você seja um extraordinário procurador. Está encerrada a solenidade. Solicitamos aos presentes para aguardarem em seus lugares a saída do presidente da